Olá, bom dia, galerinha, mais ou menos. Bom dia, classe MQV. Muito bem, hoje é domingo, é o dia do Senhor, dia que nós estamos reunidos então para a nossa aula de escola dominical. Tudo bem aí com vocês? Tudo certinho? Bom, eu também. Por aqui está tudo certo. Muito bem, vamos lá. Hoje então nós estamos completando então mais uma categoria dos livros da Bíblia, que é ainda no Velho Testamento. Então hoje nós vamos encerrar a categoria dos livros poéticos, ok? Então na última semana, nós falamos sobre o livro de Eclesiastes e nós concluímos o estudo do livro. Então foram 2 encontros apenas, mas foram bastante produtivos. Então olha só, na categoria dos livros poéticos nós falamos sobre o livro de Jó, livro de Salmos, livro de Provérbios, livro de Eclesiastes. E hoje então nós avançamos para o último encontro do livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Então hoje nós teremos um único encontro sobre este livro, ok? Cântico dos Cânticos. Então vem comigo, vamos conversar um pouquinho então sobre esse livro aqui, que é o último livro então da categoria dos livros poéticos. Muito bem, como eu falei então, o título é esse mesmo. Você vai encontrá-lo aí na sua Bíblia como Cântico dos Cânticos. Mas talvez você também ouça falar como Cantares, ok? É o mesmo livro, tá bom? Mas você vai encontrá-lo aí na sua Bíblia comumente como Cântico dos Cânticos. E por que será que ele recebe esse nome? É bastante curioso. Então, um primeiro ponto é que de fato ele se assemelha muito a um cântico, a poesia hebraica. Então, lembra que eu já falei que algo que acontecia muito nessa categoria aqui dos livros poéticos é que eles tinham estilos próprios de linguagem. Se no último que nós vimos ali, que foi Eclesiastes, havia mais uma ideia de sabedoria, ou uma narrativa, assim como se fosse um sermão, uma pregação, aqui não. Aqui ele é puramente poesia. Então tem um estilo muito próprio de poesia mesmo, versos até de certa forma rimados, numa sequência. Então nós temos uma característica muito interessante, poesia. E recebe então esse nome por esse motivo, mas também porque o seu escritor, e nós veremos aqui que o escritor é o rei Salomão, ele escreveu muitos cânticos. Mas esse aqui então como se fosse o maior de todos eles, o maior dos cânticos que foram dos escritos então pelo rei Salomão. Ele escreveu mais de 100 cânticos, e este aqui então recebe esse nome, justamente fazendo alusão de que é o maior de todos os cânticos escritos então pelo rei Salomão. Então, 2 características interessantes aqui para você, acerca do nome, o porquê desse título então. Então, Cântico dos Cânticos. Muito bem. O autor, eu já dei um spoiler aqui, rei Salomão. Sim, rei Salomão novamente é o escritor aqui desse livro. Já falamos que ele escreveu o livro de Provérbios, ou quase que a totalidade dele. Escreveu também o livro de Eclesiastes. E agora então o rei Salomão também é o escritor aqui desse livro, ok? Do livro então do Cântico dos Cânticos. E nós falamos do rei Salomão já, apenas aqui trazendo a memória, Então o rei Salomão, e o seu reino, foi muito próspero, Houve sabedoria, houve riqueza e glórias durante o reinado então aqui deste rei, que foi o último rei de Israel ainda no seu auge, Depois, quando ele morre e seu filho Robão assume o poder, logo em seguida já há a divisão do reino. Então foi um dos grandes reis de Israel, ainda com a monarquia unificada. Então isso, já o próprio livro aqui, Cântico dos Cânticos, já nos mostra logo no primeiro verso, acerca da autoria então desse livro. Quer ver? Olha lá, capítulo 1, verso 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Ok, então logo no primeiro livro, no primeiro verso aqui nós já vemos a apresentação então aqui do seu autor. Então falamos, um reinado muito próspero, porém alternando momentos de apostasia, ou seja, momentos de idolatria, momentos onde tanto o rei quanto o povo então se afastou do seu Deus. Agora, uma outra característica interessante aqui para nós é justamente no período da escrita. A tradição sempre atribui o período da escrita justamente no início do reinado aqui do rei Salomão, ainda na sua juventude. Se lá em Eclesiastes nós falamos que nós tínhamos um homem maduro, já experiente, vivendo seus últimos dias, aqui é diferente.
Cântico dos Cânticos, né, bem possivelmente ainda aqui no ano 960 antes de Cristo, né, Salomão tenha escrito então aqui estes versos, tá bom? Então ainda na sua juventude. E nós vimos então aqui logo no primeiro verso, então acerca justamente da apresentação do autor aqui, tá bom? Muito bem, mas então qual é o tema central? Qual é o propósito desse livro? Então, nós falamos que é uma poesia, né? Então assim, um estilo muito próprio, né, na sua linguagem, e tem como tema então a celebração do amor. Sim, é um livro que tem como estilo a poesia e tem esse propósito então de falar sobre o amor, né? Então de celebrar o amor, de apresentar o amor, né, no relacionamento entre homem e mulher no casamento, ok? Nos moldes da lei de Deus, ou seja, da maneira como de fato Deus criou. Então, celebração do amor e apresentar o amor entre homem e mulher no seu relacionamento, certo? Dentro do casamento, da maneira como Deus criou e como Deus ensinou. E dizer também que marido e mulher honram ao seu Deus quando de fato se amam e desfrutam, né, do seu relacionamento. E no plano de Deus, então, né, nós vemos que o casamento tem um papel extremamente importante, pois é no casamento então que ele proporciona justamente companhia, alegria e um lugar seguro para se criar a sua família. Então, esse livro tem um propósito muito específico, né, justamente de falar do amor e falar do relacionamento entre homem e mulher no casamento. E talvez seja por esse motivo, né, que esse é um dos livros que talvez vocês ou nós não tenhamos ouvido muitas pregações sobre ele, justamente porque ele é muito específico. Então, encontro de casais certamente se aplica, se usa muito, né, esse livro. Agora, no dia a dia, comumente falando, vamos dizer assim, como igreja, nem tanto, justamente porque ele tem um propósito muito claro e muito específico, né, de tratar acerca dos relacionamentos, um relacionamento de homem e mulher dentro do casamento, ok? Muito bem, então, feita essa apresentação inicial, né, acerca do seu autor, também do contexto e também do propósito do livro, nós queremos também aqui, apenas rapidamente aqui, apresentar então para você as principais lições então, que são trazidas aqui nesse livro. Lembrando sempre, o propósito é para falar sobre relacionamento, né, para casais. Né, e nós queremos mostrar então para você, né, para a nossa turma aqui, de fato, né, quais os ensinamentos então, que o livro traz, né, dentro desse assunto, ok? Então, nós vamos destacar aqui apenas 3 pontos, né, que o nosso autor traz aqui nesse livro, né? Rei Salomão, sim, o seu autor, porém, nós sabemos que devidamente iluminado e inspirado pelo próprio Deus para escrever esse livro, né? E por esse motivo, então, faz parte aqui do cânon, né? do Velho Testamento, ok? Muito bem, então uma primeira lição que nós destacamos e que o livro nos traz aqui é: ame e seja feliz no seu casamento. Nós sabemos que o casamento foi criado por Deus, é um projeto de Deus, lá no Gênesis, lá no Éden ainda nós vemos, né, homem e mulher, né, sendo criados por Deus. Então, para se amarem, né, para viverem juntos. E amor não é apenas um sentimento, e amor é algo que a gente precisa demonstrar, né, e esse livro quer justamente retratar isso também, né? Ame e seja feliz, né? Tenha o propósito então de fazer o seu cônjuge feliz com atitudes, né, mostrando que de fato você o ama, né, que você você pode demonstrar, né, que você ama não apenas por palavras, mas também com gestos, com atitudes, né? Quem ama cuida. Então, o propósito aqui também do autor é dizer, né, isso para os casais: amem-se, cuidem um do outro, busquem, se dediquem a fazer o outro feliz, sejam felizes e façam, né, o outro feliz. E ainda no capítulo 1, no verso 2, nós vemos, né, aqui algo, né, que nos traz esse ensinamento. Então veja lá no verso 2: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então, como nós falamos, né, é poesia.
Eu li aqui apenas o verso 2 do capítulo 1, né? É poesia, então assim, é uma linguagem que ela é muito sentimental, é emocional, né? Mas que fala sobre o amor, como nós vimos aqui nesse texto, né? Então, é uma primeira lição: ame, né, e seja feliz. Ok? Então esta é a primeira lição. E nós demonstramos, né, que amamos e quando nós de fato nos dedicamos, né, ao cônjuge e demonstramos isso então com as nossas atitudes. Ok? Então a Bíblia ensina assim, né, como os casais devem viver. E esse então foi um primeiro ensinamento aqui que nós tiramos, né, do livro então de Cântico dos Cânticos. Muito bem, há outro ensinamento ainda, que é justamente: tenha tempo, né, para o seu cônjuge, ou seja, ofereça qualidade de tempo. Então qualidade de tempo é desejar um ou outro, passar tempo, né, com o seu cônjuge. E nós falamos aqui, né, que o casamento é um projeto de Deus e que é um lugar seguro para se criar a família. Então os cônjuges, né, aqueles que têm filhos, também devem se dedicar, né, a estarem juntos com a família, né? Projetos em comum. Os projetos agora não são mais de um ou de outro, né? O projeto de marido e mulher agora são projetos em comum, né? E depois também com os filhos. Então são projetos em comum, sonhos em comum. E isso significa qualidade de tempo. Dar o seu tempo, né? O nosso tempo tem que ser gasto, né, num primeiro momento, então, com a nossa família. O tempo deve ser gasto, né, com o seu cônjuge. E aqui então, né, os versos 12 e 13 do capítulo 2 vão nos falar um pouquinho sobre isso. Quer ver? Capítulo 2, versos 12 e 13. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Então veja só, como nós falamos, né, uma linguagem de poesia, né, as comparações aqui que são utilizadas, né, pelo autor, mas mostrando, né, essa vontade de estarem juntos, né, de oferecerem qualidade de tempo juntos, né, que há tempo, então, para tudo, né. Ali ele cita os figos, as flores, os aromas, né, ou seja, dentro do casamento, no relacionamento também deve haver tempo para estarem juntos, e o tempo então deve ser gasto em comum. Então, cônjuge, homem e mulher, marido e mulher, né, e também ali dentro do contexto da família. Então, qualidade de tempo, é a segunda orientação bíblica então aqui, ok? E uma terceira lição que também o autor nos traz, né, elogie sempre o seu cônjuge. Então, elogio é uma forma de demonstrarmos gratidão, de nós reconhecermos algo que o outro tem feito por nós, ou até mesmo em prol da nossa família. Então, elogio é sempre importante, né? Maridos e esposas, né, devem se elogiar como prova então da sua gratidão, né, pelo amor demonstrado, né, pelo tempo, né, oferecido um ao outro. Então, elogiar, né, é extremamente importante para o casal, e nós também dentro, né, da nossa família, nesse contexto familiar, devemos lembrar disso também, né? Sempre de elogiarmos, né, de agradecermos, né, de dizermos que de fato nós reconhecemos que aquilo que está sendo feito tem feito muito bem para nós, e nós valorizamos. Então, é a orientação bíblica, né? Elogiarmos. Cônjuge, marido e esposa devem elogiar-se um ao outro, né? Também como uma palavra de ânimo e de encorajamento para seguir em frente, uma vez que muitas decisões importantes são tomadas, né, dentro da família. Então precisamos sim dessas palavras também, né, de encorajamento, né, em forma de elogio, né, e reconhecendo então que nós de fato damos valor, né, ao papel de cada um dentro da família, certo? Muito bem, então destacamos aqui 3 lições, né, para que a gente consiga entender bem isso, né? E o último texto então que eu quero ler com vocês é justamente nesse ponto aí do elogio, né? Olha só, capítulo 4, verso 7, diz assim: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito.
Então, novamente, né, uma linguagem aqui extremamente emocional, vamos dizer assim, ou sentimental, né? Em estilo de poesia mesmo, né? Vocês viram que nesses poucos versos que nós lemos aqui, isso fica muito claro para nós, né? Mas ele está dizendo, né? Muito formosa. É um elogio aqui à sua esposa. Então, isso acontece ao longo de todo o livro, né? Tanto esposa quanto o esposo, né? Em forma de poesia, mostrando então como deve ser o amor, o relacionamento entre os casais. E para nós concluirmos então o nosso encontro, né, nós vimos aqui essas 3 lições, né, então nós falamos aqui, né, que este livro então, escrito pelo rei Salomão, ainda lá possivelmente na sua juventude, iniciando ainda o seu reinado. Depois nós falamos também, né, que ele tem um estilo muito próprio, né, um estilo de poesia, e que ele tem o propósito então de celebrar o amor, de falar do relacionamento entre homem e mulher no casamento, e dizer, né, que bons relacionamentos certamente geram uma família saudável. Então, são lições importantes, né, que o autor traz, né, para o povo de Deus, né, num propósito muito específico, né, desse livro, justamente de apresentar o amor, né, nos relacionamentos entre homem e mulher, assim como Deus criou, né? Então, casamento, né, a família é um projeto de Deus para homem e mulher. E que no plano de Deus, então, o casamento tem um papel importantíssimo, pois ele proporciona companhia, alegria e um lugar seguro para se criar a família. Tá bom, gente? Então, desta forma, nós encerramos, né, o nosso estudo de hoje acerca do livro Cântico dos Cânticos, né, ou também chamado de Cantares, e que, de fato, então, nós possamos, né, ter compreendido então, né, os propósitos e o tema que é então abordado aqui neste livro. Tá bom, gente? E assim então nós encerramos a categoria dos livros poéticos. A nossa próxima aula será pelo Zoom, não esqueça disso, né? Teremos uma aula online, onde nós vamos então fazer o encerramento de toda esta categoria de uma maneira dinâmica, né, alegre e séria também. Nós iremos fazer uma dinâmica, então um trabalho para nós encerrarmos então toda esta categoria, tá bom? Os 5 livros que nós vimos aqui dos livros poéticos, tá bom, gente? Então, tenham um ótimo domingo, Deus abençoe vocês, nos vemos então no nosso próximo encontro. Um abraço a todos, fui!